Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações que eu acabo por coletar na mídia especializada, às vezes na mídia regular, que eu entendo são informações muito relevantes porque elas acabam nos ajudando, nos apoiando nas nossas tomadas de decisão. No caso específico, eu vou conversar sobre aquilo que acabou classificando a nossa bolsa como a pior bolsa do mundo. Também vou falar um pouco sobre seguradoras, o impacto principalmente da tragédia natural que aconteceu no Rio Grande do Sul, e vou dar uma discorrida sobre a questão das elétricas, principalmente sobre o que vem sendo comentado no mercado na possibilidade de redução de pagamento de proventos por conta de interveniência do governo. E como vamos falar de seguros ou das seguradoras, eu trago aqui esse comunicado ao mercado que foi emitido ainda no dia de hoje, dia 28 de maio de 2024, pelo IRB-RE, e dá conta de que a Bom Sussex Holding ela acabou por adquirir 4.150.000 aproximadamente de ações ordinárias do IRB-RE, o que veio a totalizar aqui um pouco mais de 5% do capital social da companhia. E ainda tem um comunicado que é meio de praxe isso, né? Que nessa correspondência enviada a informação de que o objetivo da aquisição das ações é para fins de investimento, sem alteração do controle do IRB-RE. Aqui tem um detalhe, tá? Eu vou deixar por enquanto e depois eu vou comentar lá no final por conta da sequência que eu montei. Mas é interessante que a gente comece por aqui, por este documento. A segunda questão que nós vamos conversar é sobre essa reportagem da revista Oeste. Ela é assinada por Carlo Cauti e ela é do dia 27 de maio de 2024, portanto, ela é do fim do dia de ontem. Na verdade, o fim do pregão, então provavelmente foi feito com base nos resultados que foram levantados para a nossa Bolsa de Valores no dia de ontem. Então veja que, segundo a reportagem, a Bolsa de Valores brasileira é a pior bolsa do mundo no ano de 2024. É uma reportagem relativamente curta que dá para a gente acompanhar mais ou menos aqui o que ela veio trazendo como informação. A referência está no fato de que a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, foi a pior do mundo desde o começo de 2024, com o principal índice, o Ibovespa, tendo perdido 6,36% desde o dia 1º de janeiro de 2024, naturalmente. O Ibovespa passou de 132 mil pontos no primeiro pregão do ano para 124 mil pontos no final de maio. Ele está considerando o dia de ontem. Hoje, pelo que eu vi, ela estava subindo ali levemente, estava 124.500 pontos aproximadamente. Depois eu vou dar uma olhada como é que ela acabou ficando. Em termos comparativos, a Nasdaq de Nova York ganhou quase 12%, a Bolsa de Valores do Japão 15% e a Bolsa de Buenos Aires 61%. Bom, mas aqui também, né, vamos levar em consideração que a Argentina ela veio se recuperando de um atraso que foi colocado em governos anteriores, já que o governo que está aí, se eu não me engano, está desde o início de dezembro apenas, o governo do presidente Javier Milei. Mas, de toda sorte, você pode parar o vídeo e dar um print, porque aqui tem todas as bolsas. Aqui tem, deste lado, uma sequência de alguns países. Japão, nós temos ali a China, temos a Espanha, temos os Estados Unidos. Temos também aqui, do outro lado, outros países, Portugal, etc., até chegar aqui no final, o Brasil como sendo a pior dentre essas bolsas que estão sendo levantadas na reportagem. Veja que no acumulado do ano ainda, os investidores estrangeiros já retiraram um pouco mais de 33 bilhões da nossa bolsa. E ainda segundo essas pessoas que participaram aqui da entrevista, que fazem parte da consultoria, geralmente, da forma como está acontecendo, o padrão que a gente está vendo, isso reflete incertezas econômicas, com investidores aguardando mais clareza sobre eventos econômicos, políticos ou globais antes de tomar decisões significativas. Está falando em relação à Bolsa Brasileira.
Não sei, é um ponto de vista, mas eu acredito que as incertezas dentro do governo do Brasil atual talvez seja o que vem trazendo o maior impacto sobre a nossa Bolsa de Valores, além de outras coisas no entorno ali correlatas, a própria tragédia natural do Rio Grande do Sul é um indicativo nesse sentido. Mas eu acredito que as medidas de governo parecem ser as questões mais preponderantes, como, por exemplo, a quebra do controle fiscal, o arcabouço, que eles chamam, né, de arcabouço fiscal, que deveria ter ali os controles ajustados para que a gente evoluísse em relação ao déficit primário, que está está, de certa forma, entendido como sendo abandonado pelo governo. E essas questões, é claro, geralmente introduzem aos investidores muitas incertezas e eles acabam retirando os seus recursos. Um fator que é de forma mais comum abordado aqui no canal, que vem sendo comunicado, falado, comentado nos vídeos, é com relação a esta abordagem feita pela Nord Investimentos. Claro que aqui é uma casa, então a gente sempre considera a possibilidade de ter algum viés. Não me pareceu, até nesse caso específico. Ela é assinada por Vitor Bueno e ela também é do dia de ontem, dia 27/5. E veja o que ela diz. Dividendos das distribuidoras... Então, olha só, primeiro, distribuidoras. E por que eu estou citando isso? Porque eu vi que, no geral, se tem comentado como o setor elétrico como um todo. Mas, na realidade, a referência que se vai fazer aqui na reportagem e o que vai se derivar aí sobre intervenção do governo é com relação às distribuidoras. E veja que eu ainda deixei de cor diferente aqui, ó, a palavra pode. O que? Os dividendos eles podem ser limitados pelo governo. Mais ou menos, tá? Nós vamos dar uma olhada nisso aí. Então aqui vai mostrar as novas regras propostas em um decreto de concessão de energia. E essa concessão ela é relativa às distribuidoras, por conta que o Ministério de Minas e Energias decidiu endurecer determinadas regras. E o que aconteceu é que esse decreto ele foi editado referente à concessão das distribuidoras de energia elétrica que vencem entre 2025 e 2031. Tem até uma questão aí com relação a esses prazos. Mas o que está por trás desse decreto é que as distribuidoras serão cobradas de forma mais rígida quanto à qualidade dos serviços prestados. E dentre elas estão a comprovação anual de saúde financeira, ou seja, aquilo que vai ser exigido dessas companhias. Com base na relação entre lucro e dívida, então eles vão levar em consideração aqui a alavancagem e a manutenção da qualidade de serviço em todos os bairros que essas distribuidoras têm que atender por conta da sua concessão. Também, dentro desse contexto, será estabelecido o prazo máximo para o retorno das operações após eventos climáticos extremos, então, tipo o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Mas aqui ele cita as fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo e causaram a interrupção dos serviços da Enel. Então, na realidade, o decreto ele tem nome endereçado. E veja também que as distribuidoras deverão apresentar obrigatoriamente um plano de investimentos a cada 5 anos com atualização anual. Na realidade, se você acompanha aqui o canal e dentro do que a gente apresenta aqui por conta das teleconferências de resultado, principalmente, naquelas apresentações trimestrais, você vai ver que a maioria das companhias já faz isso. Então só está colocando coisas que de fato já acontecem e estão regulando através de um decreto. O objetivo a gente já viu qual é que é. Tem nome e tem endereço. A ideia é também ir na direção de ofertar melhorias para os consumidores, como proteção de dados e digitalização obrigatória. E aqui eu achei curioso isso, e para os trabalhadores, os caras colocam tudo junto, há condições igualitárias entre funcionários e terceirizados. Aqui, me parece,
mais uma vez, o governo saindo do seu limite e transcendendo, ou seja, está indo lá no terceirizado, no que vai ser contratado, colocando a responsabilidade na empresa que é a contratante. Para mim, muito esquisito, embora eles até vão resolver isso aí de uma maneira muito fácil, basta que na contratação seja uma cláusula exigida. No entanto, evidentemente que tem uma tendência de possibilidade de aumento dos custos por conta dos serviços terceirizados. A hipótese de não cumprimento do que está previsto nesses decretos, veja que nesse decreto, veja que se não houver o cumprimento, e veja que ainda tem, não é um cumprimento uma vez, 3 anos consecutivos, ou os critérios de eficiência de gestão econômico-financeira por 2 anos consecutivos, então, neste caso, a renovação dos seus contratos estará em risco. Não é que vai ser suspenso, estará em risco. Então, é um decreto aí com perna de anão. As distribuidoras que não cumprirem os requisitos terão basicamente 2 opções. Não cumprir os requisitos: alienação do controle de concessão ou, então, tem essa outra hipótese, aumento do seu capital dentro de 90 dias. Então, o risco mesmo é por conta do não cumprimento desses 2 quesitos. Ou seja, não faz nenhum nem outro, então daí é que entra em risco a concessão. E a possibilidade de não pagamento de dividendos, que é o que está sendo debatido aí no mercado. E vem por conta dessa possível limitação na distribuição de dividendos ao mínimo legal, dos 25% estatutário, provavelmente deve estar no estatuto, mas também está na lei das SAs, então isso é se os índices de qualidade não forem cumpridos. E segundo a interpretação aqui dessa reportagem, se a regra for aplicada dentro dos limites razoáveis para punir os maus operadores, parece ser mais um fator de proteção para os investidores. Mas aqui é uma opinião da reportagem. Veja que, na hipótese de aprovação, essas novas condições elas virão apresentar um risco reduzido para as grandes e boas distribuidoras da Bolsa Brasileira. E aqui vai citar alguns exemplos, como a Neo Energia, a CPFL Energia, Energisa e também a Equatorial. E como mais ou menos já tinha dito no início, a maioria dessas empresas, as mais consistentes, as mais sérias do mercado, elas já atendem a esses possíveis novos requisitos e, consequentemente, terão impacto reduzido no caso de sua aplicação. Ou melhor, no caso no caso posterior à publicação do decreto. E por fim, da Folha de São Paulo, uma reportagem assinada por Júlia Moura e também do dia de ontem, 27 de maio de 2024. Veja que a tragédia, segundo essa reportagem na manchete, no RS deve encarecer seguros em todo o país, segundo informações colhidas dentro do próprio setor. E o que nós temos aqui de relevante para a gente poder discutir? É que a estimativa inicial do setor é de um impacto financeiro que pode extrapolar o período pandêmico. Interessante. Pode ser que, por conta da tragédia natural do Rio Grande do Sul, o impacto sobre as seguradoras seja maior do que pode ter acontecido por conta do período da Covid-19. E as companhias elas não enxergam esse episódio como uma exceção, e sim uma mudança na percepção em relação à possibilidade de aumento nesses desastres naturais no Brasil. Se você for lembrar, era muito comum dizer que o Brasil era um país que tinha um clima bom, era um país tranquilo, não tinha catástrofes naturais, e parece que elas então começaram a se apresentar. E a consequência é o encarecimento de todas as classes de apólice em todo o país. Isso aqui é curioso, porque não é restrito ao estado do Rio Grande do Sul. Aqui eles estão observando essa possibilidade de se estender a todo o país. Aqui eu deixei grifado em amarelo,
porque é um comentário. Por um lado, você tem uma pressão de mais pessoas precisarem ter seguro. Provavelmente vai despertar essa necessidade. Mas, por outro, as seguradoras também têm de considerar o risco climático no prêmio, ou seja, o aumento dos prêmios, ainda que aumente a demanda, por conta exatamente do que eles estão observando em termos de esses desastres naturais. Sob o risco, segundo eles, da seguradora, para evitar que a seguradora coloque sua solvência, a sua existência em risco, ou seja, faz os seguros, eventos que têm uma tendência de acontecer, uma tendência mais forte, e, consequentemente, é necessário que se desembolse para pagar os seguros acionados que foram eventualmente ofertados a preços não condizentes. Aqui eu deixei marcado que a referência deles em termos de dados é a da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que aponta aqui como 166 pessoas que morreram em decorrência das chuvas no estado, e no total de 469 municípios afetados. O Rio Grande do Sul tem 497, então você vê aí que apenas 28 municípios, segundo essas informações, só 28 não foram afetados. Existindo aqui 581.600 aproximadamente moradores que acabaram por ser desalojados. E o reflexo é que eles acabam esperando um aumento disseminado no preço das apólices. Quando você tem eventos dessa magnitude, eles são de alguma forma repassados a todos, indiretamente. Veja que atinge o país como um todo. Porque, evidentemente, essas questões, ou pelo menos esses reajustes, vão entrar dentro de quesitos de tabela. Uma outra informação curiosa que dificilmente a gente comenta aqui no canal, ou dificilmente a gente acessa as informações, é que mais de 95% das carteiras de seguro do Brasil são resseguradas. Daqui a pouco eu vou voltar lá no IRB-RE. Assim, a maior parte do risco fica concentrada nas empresas resseguradoras, como, por exemplo, IRB-RE, Munique-RE e Suisse-RE, Hannover-RE. Aqui só para citar 4. Essa de atuação global que repassam o aumento de custos de volta para as seguradoras, que distribuem por todo o portfólio. Olha só como isso acaba gerando um ciclo. 95% das carteiras elas estão resseguradas. Então, significa que o risco vai ser diluído nos resseguros. Por conseguinte, quem vai sofrer o maior impacto inicial serão as companhias de resseguro. Só que, nas renovações, o valor será repassado e, consequentemente, as companhias de seguro repassarão os valores àqueles que contratarem esses seguros. Esse é o ciclo que eventualmente vai acontecer. E aqui ainda deixei esse outro quadro aqui marcado, porque aqui tem uma informação também interessante, que fora aqui do Brasil existem esses cat bonds, que seria mais ou menos o seguinte: é como se você vendesse o risco para o particular. Então ele compraria títulos de uma dívida atrelada a esses riscos da seguradora. Se, na hipótese de acontecer o sinistro, o sujeito perde. Se não acontecer, ele recebe corrigido. Na verdade, não é um investidor, na minha opinião, é um especulador. Mas o que tem de curioso aqui é que existe algo sendo também arquitetado aqui no Brasil. E só está faltando agora, que é o último passo, a autorização da CVM, de forma que as seguradoras também vão poder ofertar esses bonds, ou esses títulos de dívida, que poderão ser adquiridos no mercado e, com isso, as companhias seguradoras poderem ter um maior lastro. Ao que vai estar sempre atrelado ao risco da sinistralidade. E no fim atenta esse parágrafo, que a ideia é buscar no mercado de capitais o lastro para a reserva técnica. Eu só não tinha dito isso, que aqui eles falam na reserva técnica das seguradoras. Então era a única coisa que eu não tinha mencionado, mas o fundamento é esse mesmo.
Aqui também tem uma outra informação curiosa, porque eles têm visto um aumento dos desastres naturais no Brasil. E eles consideram aqui, dentro da pesquisa feita pela Confederação Nacional de Seguros, que 70% das perdas decorrentes de desastres naturais, então 70% elas aconteceram na última década, entre 2020 e 2023, ou seja, ficou concentrado. Por isso que eles estão considerando que está com uma tendência de aumento. Do ponto de vista estatístico, até podia citar aquela que é chamada distribuição de Poisson, que diz o seguinte, né, eventos raros, quando acontecem, eles tendem a se repetir. Então pode ser que seja apenas uma concentração por conta meramente estatística, mas pode ser que de fato isso tudo esteja ocorrendo por conta das variações que estão acontecendo dentro do clima do planeta. E note que o que eles chamam aqui de catástrofes naturais são o terceiro maior risco para as seguradoras, atrás de crimes cibernéticos e de regulação. Estão considerando o mundo como um todo, né? O planeta, as seguradoras que foram vistas no planeta. Outra informação interessante é que a tragédia do estado gaúcho é o maior sinistro já enfrentado pelo setor no país em decorrência de um único evento. E aí pode esperar aí os valores pagos em seguros, veja, valores bem altos aqui, na ordem de 7 bilhões e meio. Então veja que tudo isso aí na conta das companhias de seguro. Do outro lado disso tudo é que a tragédia ela deve impulsionar a busca por apólices no setor, especialmente as especializadas e personalizáveis, estendendo a proteção para maquinário e infraestrutura. Também aqui ele cita, no caso, a parte de colheitas. E depois a reportagem ela vai levantar aqui os maiores riscos para o setor de seguro, de acordo com as seguradoras do Brasil. Então veja, só para você saber, né, os maiores riscos são o crime cibernético, a tecnologia, a macroeconomia e a regulamentação, só para citar as 4. E o que significa isso? São aqueles fatores que podem levar, quando as seguradoras olham, elas assim, o que é risco para o meu negócio? Então aí estão eles colocados, né? Pelo menos os 4 principais, isso no Brasil. Quando a gente muda isso para 39 países que foram pesquisados, veja que crime cibernético aparece aqui em primeiro, depois regulamentação, aí sim vem as chamadas catástrofes naturais e por fim a tecnologia, isso porque o mundo está olhando para esse lado. Lembra que eu disse lá no início, né, o Brasil nunca foi considerado assim, um país com desastres climáticos e agora climáticos com desastres naturais e agora a gente tem visto isso acontecer com um pouco mais de frequência. Só para dar uma explicação, por exemplo, o risco que eles colocam aqui como regulamentação é que se mudam as regras, isso impacta evidentemente no seu negócio e por isso que eles enxergam como risco. Só estou citando uma para você saber como a gente conecta essas coisas. E fechamos voltando para cá, para esse comunicado. O IRB está derretendo na Bolsa de Valores, os fatores que o mercado enxerga são esses, mas é curioso que em meio a isso, a gente pega aqui a Bom Sussex, ela está adquirindo 5% da companhia a título de investimento. Então fica essa curiosidade. Será que essas empresas de investimento elas estão enxergando algo que o mercado como um todo não está vendo? E esse foi mais um vídeo onde nós discutimos bastante informações. Eu acho que a gente trouxe as informações necessárias com relação ao decreto. O que eu percebi? É só uma forma do governo dizer que quer dar uma pressionada na Enel. E o resto que está ali por trás, mais ou menos se mantém a mesma coisa. Eu não vi grande mudança significativa. E lá no final das contas, pelo menos, o pessoal da Norte até acredita, e talvez possa ser que seja possível, que de alguma forma vem em benefício do investidor. Depois, olhando para a questão da parte de seguros, com certeza vai ter impacto, mas eu acho que tem um impacto inicial e depois
essas companhias acabam por se recomporem, uma vez que eu acredito que sim vai aumentar a demanda por essas apólices e elas vão estar num preço majorado em função de tudo que nós vimos acontecer. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.